12h44, estamos de volta com o programa Conexão Líder. Vou bater um papo aqui com o querido amigo, né, Turu Davi. A gente estava conversando aqui, ó, e lembrando que em 94, 95, eu fiz uma reportagem com o Turu na TV UBA, e ele estava apresentando uma peça sobre Zumbi dos Palmares lá na Colônia Padre Damião. Eu fiquei impressionado com o profissionalismo, com tudo aquilo que eu vi. Foi uma peça realmente muito bonita. Foi quando eu comecei a ter um contato mais intenso com o Turu, né? Que eu tinha um contato de... Turu é nosso ídolo, né? E eu conheci ele do Bandeirante, da rádio e tudo mais. E aí, a partir dali que a gente começou a conversar mais, e em seguida o Turu veio trabalhar na TV com a gente, e aí já são muitos anos de amizade intensa. Eu gosto muito desse cara que está aqui. Para mim é uma das referências, não só do nosso esporte, mas da nossa cultura também. E parece que agora está retomando justamente aquela peça, né? Turu Davi, seja bem-vindo ao programa Conexão Líder. Conta essa história pra gente, Turuzão. Prazer receber. Boa tarde, Rafa, Thiagão, boa tarde. Sempre um prazer voltar aqui, né? A gente tem uma história aqui dentro, graças a Deus. E é bacana isso, falou que a gente teve, na verdade, a peça, a Arena contra o Zumbi, é só para o pessoal se situar, a gente tá montando de novo a peça, entendeu? Que conta Arena contra Zumbi. Arena contra Zumbi, que conta a história do Zumbi dos Palmares e do Quilombo dos Palmares. Sim. Desde a chegada dos escravos, do zumbi no Brasil. E essa peça, na verdade, ela foi montada pela primeira vez em 1965, lá no Rio. Ela é do Jean-Francisco Guarnieri, do Augusto Boal. Legal. E os caras, assim, os primeiros atores, os caras não manjavam nada de teatro. Era Grande Otelo, Lima Duarte. Nossa! Imagina! Nascimento, Maria Bethânia. Caramba! Então, assim, e eram 8 atores. E o Paulinho Lana, ele, em 1995, em 1988, quando comemorou os 100 anos da abolição, o Paulinho montou essa peça aqui no bar. Primeira vez, Paulo. 88 foi a primeira vez. Entendeu? E aí ele até achei interessante, porque eu não tinha mexido com teatro nem nada. Eu ouvi no rádio ele convidando, porque também estava com falta de atores. Quem fez essa foi, vou lá pra ver. Cheguei lá e falou assim, cheguei pra ver, mas o que me motivou mais é que eu falei assim, rapaz, tem um problema sério aqui, porque eu não tenho ninguém pra interpretar os Zumbis dos Palmares, vou ter que pintar um cara branco de negro pra fazer o personagem. Pô, é sacanagem, né? Mais 50 mil negros no bar, tem que pintar um cara branco, pintar de negro pra poder fazer o personagem. Eu falei, não, Paulinho, vou fazer esse trem aí, cara. Dá isso aí, né? E acabou que deu certo, ele pegou o protagonismo da peça e foi em 88. Depois ficou esse legado do Paulinho Lana, que foi para os Estados Unidos, né? Fazer um curso lá no teatro, e ficou legado aí. O pessoal depois pô, aquela peça, tinha 3 pessoas que estavam no elenco com a gente. Fazer aquela peça de novo, e aí foi isso. A gente, em 1995. Em 95. Que a gente fez essa apresentação. A gente apresentou 2 vezes lá na Colônia Padre Damião, e depois uma outra vez na Praça Guido. Que aí você fez até essa matéria com a gente lá. E depois apresentou mais 2 vezes, mas já tem uns 20 anos. E o pessoal agora falou comigo, pô, vamos fazer de novo, vamos montar aquela peça, vamos embora, né? Então, nós chamamos o pessoal, e eu acho que é interessante, porque é uma coisa que se levanta a questão da desigualdade racial, entendeu? Isso é um motivo para reflexão. E acho interessante também porque é o seguinte, eu falo com o pessoal do grupo lá que tudo é Deus que comanda. A gente você não precisa falar nada, pessoal, tô aqui, tô fazendo. Vamos marcar uma estreia, bom. Aí, pessoal, a gente tinha marcado, vamos fazer aniversário dia 20 de novembro. O pessoal falou assim, pô, te homenageei os Zumbis dos Palmares e seu pai foi aniversário, nasceu dia 20 de novembro, né? Olha que interessante. Eu falei, vamos sim. Mas aí já aconteceu de alguns atores terem que sair por causa do trabalho e tudo, e a gente recomeçou os ensaios, e aí eu falei com os caras, gente, a gente tá aqui numa missão de Deus, que é de provocar uma reflexão sobre a desigualdade racial. E aí, eu falei assim, por isso Deus não deixou estrear em novembro, porque a desigualdade racial não pode ser combatida só no dia 13 de novembro, no dia 13 de maio e 20 de novembro. Então a gente está pensando assim, para o final de fevereiro, no início de março está pronto. Então quer dizer, vai ser um outro levantamento da discussão. Então você não pode, eu acho que você não pode se submeter a essa discussão a 2 dias só no ano. Quer dizer, o ano tem 365 dias, aí você fala da abolição da escravatura dia 13 de depois novembro, morre o assunto. 13 de maio, 20 de novembro, depois só, entendeu? Então assim, tanto que a proposta nossa agora é, assim, bom, a gente está pensando em estrear no final de fevereiro, e assim, 2 meses e apresentar a peça. Deu para manter essa discussão. E aí que eu tô dizendo, a gente perdeu alguns atores do elenco, porque os caras começaram a trabalhar, estudar à noite, desfalcou. E a gente tá aqui para isso, para fazer um convite. Tem vaga então para quem quiser participar da peça, Turu? Sim, o grupo da adaptação que o Paulo Lana fez, lá foram 8 atores quando criou, com o Grande Otelo e tudo. O Paulinho fez com 12,
Porque exatamente para isso, porque nós não somos atores, pô, os caras são. A gente que aí divide mais a bola e fica mais tranquilo, exatamente. né? Então, assim, então, pessoal, a gente tá com a nossa proposta lá de fazer com pelo menos 14. Tem os grupos, tem os atores negros e os brancos. Então eu falo com o pessoal assim, você nunca fez? Não, vai lá assim mesmo, sabe? Você vai gostar, porque assim, é um negócio, você se diverte, entendeu? É muito interessante, é muito importante. E aí acontece o seguinte, fala assim, mas chegar lá, não, eu falei, não, pego 2 falas, eu tenho dificuldade para decorar, não, vou te dar 2 falas aqui para você gostar dessas 2, mas toda hora que precisar de entrar no palco, tem uma cena, tem uma fuga dos negros na mata, então todos os negros entram na cena. Então você vai falar só 2 vezes, mas você vai estar ali naquela cena. O Fabrício Sereno, que agora é um grande ator, exatamente, né? O Fabrício Sereno, a primeira participação dele numa peça, eu estava junto, ele fazia papel de narrador e poste. Ele era o poste. Que bacana. Mas eu o Helder Carneiro que improvisou isso para encaixar ele na peça. Então, e o Helder Carneiro estava no primeiro elenco quando o Paulo Lano, lá em 88. É mesmo? O Helder é fera também. Aquele elenco que fazia o personagem central, que era o Zumbi dos Palmares, tinha o Helder Carneiro, tinha o Mauro Paulino, era o narrador. Mauro Paulino. Nossa, que vozeirão que tinha, nossa, né? Impressionante. Então, assim, muita gente. A Maria Cláudia Melo. Então, assim, o grupo era muito grande. Pô, o pessoal parou aí, eu fiquei aqui na cabeça. Pô, Tabajara, naquela estreia lá, lotou Tabajara. 2 apresentações lotadas. E a gente tá falando, então, porque eu acho que, Badora, que é que nem fala, essa luta não pode parar, né? Então, assim, não pode, tem que continuar. Porque fala, foi abolido, já foi abolido a escravidão. Foi abolido, mas existe a desigualdade racial, existe a submissão, existe, sabe? Eu estava comentando com um cara, você me conhece muito observador de detalhes, sempre passa uma graça, só posso, não, o negro não, ninguém é referenciado. Hoje em dia, é claro que muito foi conquistado, mas reverenciado mesmo só no final do ano, quando chega a Black Friday, né? Black Friday, todo mundo gosta. É uma tristeza, mas infelizmente. Então, Turu, os ensaios acontecem onde, hein? São terça e quarta, às 7 da noite, no Fórum Cultural, na Praça São Januário. Sim, é o legal que já tem um palco ali bacana, exatamente, né? Tá sendo no palco mesmo. Então acho que a gente queria assim, convidar o pessoal para quem interessar, entendeu? Não sei, eu sou artista, não, eu não sou, ninguém é artista, a gente trabalha, a gente é amador, a gente tá se divertindo e assim, fico feliz de levar uma mensagem, uma proposta. Você tá sempre ali no Fórum Cultural. Quem passar ali trocar uma ideia com você, você faz inscrição ali, né? Claro, pode ir lá. Nem precisa inscrição, não. Chegou, você pode chegar na hora lá da peça, dos ensaios, 7 horas. E a gente vai reunir o grupo, conversar, todo mundo vai ter uma chance, entendeu? E que eu falo, porque assim, eu falo com os caras, tipo uma missão de Deus, assim, provocar isso, entendeu? Então, na peça, o texto da peça, inclusive o narrador fala no começo da peça que o seu texto quase todo, né? Porque muitos anos lidando com esse texto. Assim, quase metade do texto da peça é meu, entendeu? Protagonista. Então ele começa falando assim, eu contar Zumbi, prestamos homenagem a todos aqueles que a luta dos Palmares, a campanha dos Palmares que durou cerca de meio século, o número de mortes na campanha de Palmares durou cerca de meio século, é insignificante diante do número de mortes que se evolui ano a ano na campanha incessante dos que lutam pela liberdade. Ao contar Zumbi, prestamos homenagem a todos aqueles que, através dos tempos, dignificam o ser humano empenhado na luta da conquista de uma terra de amizade, do homem azul do homem. Quer dizer, teve a luta lá, mas ela continua. Tanto que a peça, a mensagem que eu tirei da peça é essa, que no final tem a chegada dos Zumbis dos Palmares, que aí começa a peça, né, no navio negreiro, vai rolando, eles são vendidos para um lado, vendidos para o outro, depois, aí vem os filhos zumbi, foge, depois eu ter preso. E no final, na batalha final, eles contratam o Domingos Jorge Velho, né, que era o bandeirante, que era mercenário e tal. E na batalha final, depois o zumbi morre, se mata na peça, e o filho dele assume, o Gangazumba, e depois ele se entrega. Então a mensagem fica o seguinte: os caras lutaram, e fugiram, fizeram história, construíram Palmares. Ele fala que muitos Palmares vão surgir, e aí eles se entregam. Ou seja, tudo que eles fizeram, mas não conseguiram o ideal, que era acabar com a escravidão ali. Entendeu? Então assim, aí vem outros quilômetros. Então a mensagem é essa, que sempre tem outros quilômetros, outros tentativas de formar quilombos, que aí no caso a gente está, né, em sentido figurado, mas que nunca deixa de buscar essa realidade, entendeu? Porque hoje, assim, muita coisa foi conquistada. Então assim, esses que ele falou, assim, aqueles que através dos tempos que fica o ser humano, tá? Aí você lembra de Martin Luther King, você lembra de Solano Trindade, lembra do meu pai, né? Então assim, muitas pessoas você vê que se empenharam e se entregaram para isso, né? Então acho que essa mensagem que você passar, bacana, a gente está contando, né, com essa... Turu, é interessante que no tempo da escravidão o cara ainda tinha uma esperança de fugir e ir para um quilombo. Hoje em dia não existe mais quilombo. Existe. Então,
você é submetido à regra do jogo e eles vão te achar e você tem que funcionar dentro da regra do jogo. Exatamente. De qualquer forma. Não tem nem alternativa, não tem nem a esperança da fuga. Não tem não. Então, a única diferença hoje é que na época, às vezes eles fugiam, mas assim, igual, aí teve quilômetro, quando não tinha quilômetro pra mais, eles fugiam, tinha que voltar. Como é que eles iam viver? O professor Zé do Carmo falou um negócio muito interessante que o Bar, que eu não sabia, e muita gente também imagina que não sabe, que antes dos bandeirantes chegarem aqui em Iubá, já existia o quilombo de Iubá. Então, os primeiros moradores de Iubá eram os índios e os quilombolas de Iubá, que já estavam aqui antes de chegarem aqui. Exatamente, representantes, né? Ainda tem uma comunidade quilombola, que muito pouca gente sabe, mas era no bairro das Palmeiras, hoje para lá pro final do Corte Grande, lá indo para a Luz, aquele pedaço lá, ainda tem uma. Assim, são descendentes, né, que não tem, claro, o quilombo, mas são dos quilombolas. Então acho que é importante manter essa luta. E uma das tradições que é mantida, né, é o congado, né, que tradição antiga, né? Antiga, inclusive assim, daquela região ali, Congado, Corte Grande, e o seu Adão Quinton, que foi o fundador do Congado, ele era escravo. Eu lembro porque, não lembro não, mas você acompanha a história porque... Não duvido que você tava lá não, então. Falaram que eu fiz a pauta da entrevista do Moisés com Deus lá, que ele pegou... O Toru da Santa Ceia, ele tava com um gravador lá registrando, você sabe, né? Então, vou dar assim, o Congado foi mudado do seu Adão Quintão, muito mais de 100 anos, e meu avô era muito amigo dele. Então, fundou o Congado e chamou meu avô para participar. Meu avô ajudou a caminhar. Depois, o seu Adão Quintão morreu, o Zuzinho, que assumiu o lugar dele, e aí meu pai continuou trabalhando com meu avô. Então, continuou meu pai com o Zinho. Então, assim, tem uma longa história ali. Então, eu era criança, ia lá pro Congado. Legal demais, né? Via aquilo tudo. Então, à noite tinha uma festa danada lá, a gente ia junto. Então, assim, é uma história que vem de longe, entendeu? Então, assim, é que nem o lance da peça. A gente quer que isso motive as pessoas, entendeu? Não é o cara brigar, se mostrar, cara. Igual isso aí, por exemplo, assim, eu ia imaginar assim que eu ia pegar um protagonista de uma peça São Domingos Palmares, você falar mais de metade do texto. Aí o senhor por aí imagina. E é um texto difícil, né, Toru? Porque não é simplesmente falar ali, você interpreta, né? Interpreta, você tem que viver com e tem uma emoção muito profunda ali de representar. Assim, e uma liderança, uma coisa estranha, não dá nem pra explicar direito, que você, no caso, existe uma liderança de um quilômetro, entendeu? Então, assim, você é referência pros negros. Por exemplo, quando começa a peça, que eu chego com o navio Negrevém, que eu chego acorrentado, na hora que você era que eu falo, os caras estão no barco aguentado, eu falo, eu passei para Zambi, eu falo, Zambi no açoite, os caras, pô, mas Zambi acorrentado era o mais forte lá. Aí depois, sabe, ponto quilômetro, você vê que você é reverenciado, você chega num lugar e estão conversando, sabe? Então, assim, é uma coisa que bacana, sabe, de fazer, e você vê que a gente tá tocando essa luta. Que legal. Não há problema com ficar de branco nem nada não, entendeu? Até mostrar assim, tem condição de fazer. Igual esse senhor chegou lá 72 anos, ele falou, rapaz, como é que eu imaginava que um dia eu já tenho 72 anos? Pô, que bacana. Entendeu? Então assim, isso está ao alcance de todo mundo, a gente tem que acreditar na sua força, acreditar que você é capaz, entendeu? Tá aí o Toru com 132 anos fazendo a 72 peça. 72 anos de jornalismo, Toru. Toru, mas aqui, bacana, cara. Quem quiser então, gente, olha, se você se interessou, quer participar dessa peça junto com o Toru Davi, vai ter uma grande estreia, vai ser um negócio super legal. Dá tempo ainda de participar, ainda tem algumas vagas para atores e atrizes. Sim, atrizes também. Negros e brancos. Certo. Entendeu? Atores e atrizes. Então, para repetir, terça e quarta, às 7 da noite, no Fórum Cultural. A gente tá lá ensaiando. Certo. Terças e quartas, às 7 da noite? 7 da noite. Terças e quartas, às 7 da noite, lá no Fórum Cultural, o ensaio da peça Arena contra Zumbi. Que legal, Toru. Parabéns, viu, pela iniciativa. E, se Deus quiser, já é um sucesso. E pode contar com a gente para estar divulgando aqui, tá? Obrigado, fico feliz com isso. Vamos contar com isso mesmo. A gente fica muito feliz com esse espaço que sempre... A gente vê que vocês sempre apoiando mesmo. Então, assim, sempre dando essa força para quem quer fazer. Entendeu? Eu acho que, como eu falei, tem que se lembrar que eu falo o seguinte, Deus dá um dom para todo mundo, cara. Verdade. Você tem que descobrir qual é o seu dom, mas se você não tentar aqui, não tentar ali, você não vai descobrir nunca. Exatamente. Ele passa perto de você, mas você não, entendeu? Então, assim, é isso importante vocês dar essa oportunidade das pessoas descobrirem que são capazes de produzir, de fazer acontecer. Isso é muito que legal. Bacana demais, Toru Davi no Conexão Líder. Prazer sempre receber esse amigo querido aqui. Vou ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.